vídeo de hoje é um tema muito pedido lá no meu Instagram, aqui nos comentários, em toda a caixinha de perguntas que eu abro, sempre chove essa pergunta. Como a gente se organiza financeiramente? Esse vocês pediram demais. Como a gente se organiza pra viajar, como a gente se organizou pra fazer a reforma, como a gente divide as despesas do mês, a gente vai abrir tudo aqui com vocês Nossa nesse planilha vídeo. de gastos, todos os gastos que a gente tem aí. Eu e Everton sempre fomos muito diferentes com relação a finanças no início do relacionamento, né? Eu sempre desperdiçava dinheiro. Eu Gastava. Vocês não conheciam como era essa menina. Eu era muito consumista, eu gastava muito dinheiro com produto de maquiagem, produto de pele, roupa, sapato. Eu vivia gastando dinheiro porque eu não via necessidade de guardar dinheiro. Coisa que ela nem usava, comprava só por ter mesmo, só pela mania, o vício de comprar. Eu fui criado, meus pais sempre me criaram pra você ganhar 20, gaste 10 e tente guardar 10. Tudo mão fechada. Você é, seu mico. Eu tinha medo, sabe, de gastar tudo. Então, claro que tinha vezes que a gente gastava mais, tinha vezes que a gente gastava menos. Ele sempre vinha com a história de não, tô apertado. Teve uma época que eu dizia, você sempre tá apertado. Quando é que você tá folgado? Porque ele sempre foi muito mão fechada e eu sempre fui muito mão aberta. Sempre fui o tipo de pessoa que se eu tinha vontade de comprar alguma coisa, eu não pensava em guardar, eu só comprava. E isso foi mudando com o tempo. Como foi que eu tive essa educação financeira? E quando foi que eu vi a necessidade de começar a juntar o meu dinheirinho para realizar sonhos próprios como pessoa e também sonhos da gente como casal. Quando a gente saiu da faculdade, a gente estudou junto a faculdade inteira. E aí, quando foi no final de 2018, né, início de 2019, foi que a gente se formou na faculdade. E aí, a gente ainda não tinha, assim, um planejamento de casar. Eu achava ainda muito novo, né, pra isso. O Roberto sempre guardava dinheiro e eu nunca guardava dinheiro porque eu não via essa necessidade. Mas ele já morava sozinho, porque ele morava num apartamento que é esse apartamento que a gente mora hoje, que é dos pais dele. Então, como ele já morava sozinho, ele não sentia nenhuma necessidade como eu tinha. Eu tinha uma vontade muito grande de ter a minha independência, porque eu sempre morei com os meus pais, então meus pais sempre pagaram as contas da casa. O meu dinheiro era sempre voltado para gastos meus, minhas compras, minhas continhas fixas. Então, eu não tinha essa independência financeira ainda, porque eu não me mantinha. Ela gastava com tudo, às vezes comprava coisas que nem necessitava, que ela nem ia usar, mas só pelo fato de ter, só pelo prazer de comprar. Mas é muito bom, você se sente alegre ali comprando, né? Só que você não sabe a armadilha que você tá cometendo com você mesmo. Final da faculdade, final de 2018, quando a gente estava se formando e começando a ganhar realmente, né, na advocacia, no nosso trabalho, eu comecei a sentir uma vontade natural de ter a minha independência. Quando a gente mora com os nossos pais é quem pagam as contas de casa, mercado, feira, contas fixas. Muito bom. Muito bom esse tempo, inclusive. E esse momento é o que eu precisei aproveitar enquanto eu morava com os meus pais para conseguir guardar um pouquinho de dinheiro para conquistar a minha independência. Eu não queria viver a vida inteira ali debaixo das asas dos meus pais. Na verdade, eu tinha vontade de ter a minha independência. Então eu comecei a sentir uma necessidade maior de parar de gastar tudo. Eu dava conselho, eu falava, Letícia, guarde um pouco, não compre isso, você não tá precisando. Hoje é totalmente o inverso, ela que me dá esse conselho. Não, rapaz, não compre isso não, que você não tá precisando. Você não tá precisando. E com o passar do tempo, eu comecei a anotar tudo que eu gastava no mês, com gastos assim, fúteis, contas fixas. Eu saía anotando tudo pra eu ter um controle de como eu tava gastando o meu dinheiro, né? Que eu queria comprar, vamos supor que na época eu queria comprar um sapato. Eu não já comprava imediatamente o sapato. Eu me organizava o dinheiro ali, mês a mês, de quanto eu ia guardar pra comprar aquele sapato. Então, aos poucos eu fui tendo essa educação financeira e percebendo que se eu não gastasse tudo que eu ganhava, eu conseguia guardar pra conquistar sonhos materiais maiores. É a primeira virada de chave, né? Você só consegue guardar dinheiro quando você tá mirando em algum objetivo. Quando você quer comprar alguma coisa que vai requerer que você tenha um certo sacrifício para comprar aquilo, é que você começa a guardar dinheiro. Ela já guardava um dinheirinho e mirava no objetivo dela. Só assim ela conseguia. Lembro que com o passar do tempo, eu fui me tornando assim tão econômica que eu não via necessidade de ficar mais comprando maquiagem. Se eu tinha vários produtos, eu pensava, eu tenho que usar isso aqui até vencer, ao invés de comprar mais coisas pra acumular. A gente já tinha ali, acho que uns 4, 5 anos de relacionamento no final da faculdade. Eu tinha uma vontade já de casar, de ter, né, minhas coisinhas, porque eu sabia que pra sair sozinha eu não iria no momento, eu sairia quando eu fosse casar.
Mas isso era um tema polêmico entre a gente como casal, porque a gente era muito novo, a gente não tinha planejamento financeiro. Tinha muito medo, não sabia como ia manter uma casa, Não. de onde ia tirar dinheiro se caso houvesse uma emergência, uma necessidade. Isso, era pra gente, na nossa cabeça, era casar, a gente precisa ter uma renda muito alta e que a gente precisa ter uma reserva muito grande. A gente sempre colocava obstáculos porque a gente sempre esperava o momento perfeito, né? A gente olhava um pro outro assim e perguntava, e se a gente passar fome? E se a gente passar fome? A gente tinha muito medo, gente, porque a gente achava assim que realmente era algo muito distante, a gente sustentar uma casa, da gente poder ter essa responsabilidade. A gente sempre esperava o momento perfeito, a ocasião perfeita, mas com o tempo a gente percebeu que esse momento perfeito não existe. Ele não existe, porque a gente trabalhava muito, dia e noite, todos os dias, e a nossa renda nem aumentava. Não era algo que dependia da gente, não era algo que só dependia do nosso esforço. Era a realidade, né? Era a realidade de um mercado, não tinha muita saída. E aí a gente tinha que encarar, né, do jeito que era. A gente só tinha duas opções, desistir da nossa vontade ou simplesmente ir com medo mesmo. Foi aí que aconteceu, na verdade, eu já até contei a vocês aqui em outro vídeo, que na época Everton até perdeu o emprego dele. Aconteceu o que pior poderia lhe acontecer. Sim, porque quando a gente achava que estava ali se encaminhando pra gente ter uma renda, uma estabilidade, Everton perdeu o emprego dele no escritório na época. O escritório passou por uma dificuldade financeira, teve que dispensar Reduzir o pessoal, e aí eu tive que sair. Teve que sair. Foi nesse momento da dificuldade que eu dividi o meu trabalho com ele, eu dividi o meu salário com ele naquele mês. Foi só um mês que isso aconteceu, graças a Deus. Mas foi no momento da dificuldade que a gente percebeu que, independentemente das circunstâncias, a gente estava disposto a batalhar juntos por esse sonho, né, amor? E a gente criou uma força, né? A gente criou uma que não força. sabe de onde vem. Assim, acho que é na dificuldade, na adversidade que você aprende a, Sim. né? Que você aprende a resolver problemas. Todo o medo que a gente sentia naquele momento, na época de achar que precisava do momento perfeito, que a gente não ia conseguir manter uma casa, parece que no momento da dificuldade esse medo foi desaparecendo. E aí acho que cerca de um mês depois, né? Foi. Aí arrumei outro escritório, que tô até hoje. E aí foi nesse momento que a gente não tinha mais nenhuma estabilidade, a gente não tinha nenhuma garantia, a gente não tinha nada. A gente decidiu que a gente estava disposto a batalhar juntos por essa vontade, né, de construir nossa vida como casal. E aí, uns 3 meses depois que Everton estava nesse emprego, ele me pediu em noivado, em junho de 2022. E aí, nesse dia, a gente já começou a anotar tudo que a gente precisaria fazer, né, planejar e planilhar quando a gente queria casar, quando a gente queria começar a reforma do apartamento, o que a gente precisaria fazer pra gente conseguir alcançar esse objetivo. A gente estipulou o mês que a gente queria começar a reforma, quanto tempo a gente passaria juntando o dinheiro da reforma. Então a gente tentou ver ali um valor que fosse alcançável pros dois, sabe? Estipulou que a gente queria começar essa reforma do apartamento no mês de janeiro do Ano seguinte já, porque a gente... era coisa de 6 meses. E aí, quanto daria pra cada um juntar? A gente foi estabelecendo. Porque na verdade já a tinha gente, tanto de reserva de emergência, ela também já tinha uma reserva de emergência dela. E aí, quanto ficaria pra gente juntar? Eu sempre não tava nem noiva ainda, eu não tinha nem planos de casar quando eu saí da faculdade, mas como eu tinha essa vontade de... Eu brincava dizendo assim, ó, já tô juntando meu dinheiro, porque quando eu casar, eu quero comprar as minhas coisinhas do meu jeito. Eu quero ir numa loja, poder comprar minhas panelas, comprar meus pratos, comprar minhas coisas do meu jeito. Então eu já tava ali há um tempo atrás juntando um dinheiro que eu dizia, quando eu casar, não sei quando eu vou casar, mas eu sei que um dia eu vou. E quando eu casar, eu quero já ter esse dinheiro guardado, né? Já tinha uma pequena reserva financeira, e aí a gente foi, né, se ajudando. Foi. A gente, foi na verdade, traçando essa meta de cada um juntar tanto, tal. A gente, na verdade, fez assim, você tem quanto? Eu tenho quanto? Quanto a gente pode conseguir juntar até janeiro? Lembro que a gente delimitou assim, cada um vai investir 15 mil reais na reforma do apartamento, que não é tanto, mas também não é tão pouco, mas a gente queria, com esse orçamento, conseguir fazer uma pequena reforma, comprar as coisas que a gente precisava para uma casa, porque a gente não tinha nada, né? Se juntava todos os finais de semana, planilhava tudo, colocava sempre no bloco de notas o que a gente precisava comprar. A gente anotava tudo, até a torneira, o varal, a lixeira, o porta-detergente, anotava no bloco de notas tudo que precisava em uma casa.
a gente parou de sair muito, a gente não saía muito aos finais de semana. Não fazia viagens, passamos Não o Réveillon fazia. em casa, não viajamos no Réveillon, não fomos pra nenhuma festa, nada em casa. A gente assistiu a virada do ano na Globo, enquanto todos os meus amigos E viajavam. aí, show da virada na Globo. Tá disposto a pagar esse preço? A gente cozinhava muito junto aos finais de semana, mas a gente sabia que era uma fase temporária para um objetivo maior. Sempre pensar no objetivo, porque quando você ficar ali no momento de fraqueza, de tristeza, de você querer gastar o dinheiro, você pensa que aquela atitude sua do momento pode te afastar do seu objetivo, que no nosso caso era em janeiro começar a nossa reforma, né? A segunda virada de chave, né? A primeira foi você mirar no objetivo e a segunda é você fazer um determinado sacrifício pra chegar até ele, senão você não consegue. Aí eu lembro que a gente começou em janeiro, final de dezembro já, na verdade, a gente começou a procurar orçamento em empresas, em loja de imóveis, e o primeiro passo que a gente delimitou foi a cozinha, né? Onde a gente poderia investir o dinheiro da reforma. Qual é a parte mais importante? Porque quando a gente abre a porta de casa, a parte que é vista por todo mundo é a cozinha e a sala. E assim, o primeiro passo é você delimitar quanto você quer investir naquela parte da reforma, no caso, que seria o nosso objetivo. E a partir desse momento, fazer acontecer. Então, depois que a gente determinou, vamos juntar 15 mil cada, temos 30 mil. Então, agora, a gente vai em busca de prestadores de serviço, de coisas que encaixem nesse orçamento, né? Dizendo o preço em tudo, porque reforma é uma coisa que você faz um orçamento de gastar 30 e no final você acaba gastando 40 e a gente não tinha essa opção Não tinha, porque a gente de não gastar tinha. mais do que estava planejado, porque a gente não tinha esse Não dinheiro a tinha. mais, então... A gente era muito engraçado, porque todo final de semana a gente sentava e planilhava tudo, nos mínimos detalhes, e sempre com a margem de erro um pouquinho pra cima, porque sempre surgia alguma eventualidade. Até compartilhar aqui que a gente ainda tem o bloco de notas, tá? De orçamento reforma, que era como a gente se organizava pra fazer planilhamento desses gastos. Como foi que a gente separou? A primeira parte da casa que a gente colocou foi cozinha. Na cozinha era a parte que, assim, grande parte do nosso dinheirinho, né, amor? Parte da casa, gente, que seu dinheiro vai embora assim, porque armário planejado gasta muito, eletros gasta muito, tudo de cozinha é onde você precisa de panela, prato, copo, talher. Surge tanta coisa pequenininha Os que... pratinhos bonitinhos que vocês assistem aí nos vídeos, né? Então a gente tinha aqui orçamento, reforma da cozinha. Então desses 30 mil que a gente tinha planejado, só na cozinha a gente ia gastar em média R$10.800, quase R$11.000. Ou seja, grande parte de tudo que a gente tinha guardado ia ver o que é que a gente ia fazer de reforma nos outros ambientes. Os móveis era prioridade, né? Os armários da cozinha. Então a gente listou realmente o que era prioridade na reforma, o que era prioridade pra gente conseguir adaptar aqui no apartamento. Aí depois dos móveis planejados tinha a pedra, porque a pia de Everton era encaixada no armário antigo, então a gente precisava realmente. Tem a torneira. São gastos acessórios. Gente, é realmente você anotar nos mínimos detalhes. Tente pensar em tudo que envolve o gasto, porque esse gasto vai surgir e você não vai ter de onde tirar. Então a gente anotava aqui, ó, piso da cozinha, piso da bancada da cozinha, que era o balcão que a gente queria fazer, bloco, cimento e argamassa, porque o pedreiro vai pedir tudo. isso, torneira, mão de obra da cozinha, então, filtro, porque a gente precisava beber água. A gente fez essa planilha no celular, porque quando a gente ia pro local, a gente levava o celular, claro, e via ali no celular. Tudo Não organizado. dava Tem que entrar nos gastos, até o varal que a gente ia comprar pra cozinha. Se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo específico sobre reforma, de como você conseguir pensar nas prioridades de uma casa, porque esse vídeo aqui é uma organização geral. A gente gastou muito dinheiro na cozinha, o gasto da sala já seria Já um foi pouco mais menor. reduzido. E aí a gente foi em cada cômodo, depois da sala e da cozinha, a gente foi ver se dava pra fazer algo no banheiro. O orçamento não deu pra colocar um piso no banheiro É inteiro. outra área que também gasta muito, é Muito muito caro, é dinheiro. você fazer um banheiro todo chique, gasta muito Gasta dinheiro. muito. Só que o que foi que a gente fez? A gente quer mudar um pouco o banheiro, mas não tem dinheiro. Trocamos espelho, pintamos o banheiro. Coloca luzes. Coloca luzes, coloca um armáriozinho bonito, até um joguinho de acessórios. A gente comprava muita coisa na Shopee, no Mercado Livre, porque era muito barato. Era o dia todo chegando encomenda em casa. Todo dia era uma entrega. Mercado Livre, Shopee, porque a gente olhava realmente o que fosse dentro do nosso orçamento. Os quartos a gente quase não investiu. Foi minha cama que já tinha, a cama que Everton já tinha, decoração que a gente já tinha. A gente não estava disposto
a abrir mão dessas coisas que a gente queria na sala e na cozinha, então foi algo que a gente foi meio que se virando com o que tinha. Então, dentro desses gastos, a gente conseguiu ali planejar, gastar em média 30 mil reais, e no final das contas, eu acho assim, que no máximo a gente gastou... Deu de 35 a 37, mais acho que um pouquinho menos, foi de uns 35, 36. Não foi muito além do que a gente já tinha planejado, mas porque a gente também quis colocar o piso, no final das contas, que o piso era algo que a gente estava analisando. Bastante, a gente deixou pro final para decidir se ia colocar mesmo e acabamos optando por colocar. A gente só decidiu trocar o piso aqui em casa porque a gente sempre ia ganhando coisas de família, amigos. Conforme a gente ia sendo anunciado por pais, irmãos, amigos, que a gente ia ganhar tal coisa, já ia batendo do valor que a gente estava programado para gastar. É sempre dentro da nossa realidade. Se a gente não tivesse esse apartamento aqui para não pagar aluguel... a gente entende que é uma sorte, né? Se a gente não tivesse, o que a gente faria? Pegaria esse dinheiro da reforma que a gente juntou, pegava esse dinheiro e dava como entrada, né? No apartamento, via Minha Casa Minha Vida, faria a reforma, compraria os móveis que desse e iniciaria a vida ali. Porque aos poucos você vai conquistando. Não tem como você deixar a casa 100% do jeito que você quer de início. Então aos poucos você vai ali adaptando a casa do seu jeito, você vai cômodo por cômodo, modificando aos poucos, mas não deixar de fazer as coisas que você tem vontade, esperando a circunstância perfeita. Conseguiu fazer a reforma, concluímos a reforma no final de fevereiro, tudo dentro do planejado. Nisso a gente comprou um kit de panelas, um kit de pratos, um jogo de copos. Você pega ali realmente o básico e o essencial para você viver e começar a vida 2. Eu já coloquei no orçamento da reforma a primeira compra do mês do apartamento. E acabou que foi importante ter colocado a compra de mês, o valor da compra de mês no mercado, porque a primeira compra, quando você entra pra morar junto, é a mais cara. E você não estiver preparado, você não vai comprar quase nada. Quero poder chegar no mercado e comprar as coisinhas pra já deixar meu armário equipado, porque a gente não tem nada. Eu sempre dizia assim, olha, a gente tem que orçar o valor da nossa primeira compra do mês pra gente poder começar efetivamente essa vida 2. E eu lembro que na época a gente deixou lá uns 700 reais pra primeira compra, que era abaixo do que as pessoas geralmente deixam, né? Acabou que no final das contas a gente planejou gastar uns 700 reais. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma foto da primeira compra do mês. O que eu tiver de foto eu vou deixando aqui na tela. Mas deu em média 500 e poucos reais. E a gente ficou super feliz, porque foi abaixo do que a gente esperava. E só comprou mesmo o que precisava, nada exagerado. E eu lembro que nessa época sobrou o dinheiro de fazer a primeira feira. Então casamos, fizemos mercado e começamos efetivamente a nossa vida a 2. E nos 2 primeiros meses a gente ainda não tinha noção de qual seria a nossa média mensal de gastos com despesas fixas, com mercado, feira, porque não tem como você ter noção disso no primeiro mês. Então a gente passou ali uns 2 meses meio que dividindo tudo que a gente gastava para 2, né? É saber ter uma média de quanto daria. E aí a gente começou a planilhar, que é a planilha que a gente vai compartilhar com vocês agora. Que assim, gente, é a base de tudo na nossa casa. Essa planilha ajuda a gente com as contas fixas, com o pagamento de despesas, despesas extras, com a reserva financeira, com o planejamento de viagens, com as nossas saidinhas de finais de semana. Vai compartilhar aqui com vocês a nossa planilha, né? E você tem uma e eu tenho outra, que são iguais, mas com valores um pouco diferentes, porque os nossos gastos pessoais são diferentes, as rendas são diferentes. A gente se soma como casal, mas a gente tem fontes de rendas diferentes, né? Então um vai ajudando o outro ali no decorrer do mês. E cada um tem seus gastos com cartão de crédito, cada um tem suas continhas fixas, né? E cada um tem datas diferentes de pagamento. Eu recebo primeiro que Everton, então eu recebo ali final do mês e ele recebe mais no início do mês seguinte. Eu pago as contas fixas da casa que tem datas de vencimento mais próximas, de energia, água, internet, condomínio. Então, como o vencimento é mais rápido e eu recebo primeiro, eu pago essas contas aqui em casa. Eu pago o mercado e pago a feira. Eu pago o mercado e feira porque é coisa que dá pra colocar no cartão de crédito. Eu uso muito cartão de crédito porque opto por acumular milhas. O acúmulo de milhas ajuda a gente a viajar, para trocar passagens, por exemplo. Como essa do Rio, a gente chegou a trocar uma passagem ainda por milhas, o que fez a gente economizar um pouco. Mas é usar o cartão de crédito de uma forma responsável. Inteligente. Né? De uma forma inteligente. A primeira parte aqui é entrada, salário, renda extra, tudo que entrou de dinheiro no nosso mês, né? O que é que entrou na sua casa financeiramente? Lembrando que os valores que a gente colocou na planilha são valores exemplificativos. E na sua casa você coloca o valor do seu salário, o valor das suas contas, quanto é a sua conta de energia, a sua conta de água. E aí, a segunda coluna pra gente aqui nessa planilha é despesas fixas da casa. O que são despesas fixas? É tudo que entra mês e sai mês, entra ano e sai ano. Essa despesa nunca vai desaparecer. Então são contas de energia,
água, internet, condomínio, mercado, feira. Todo mês você precisa ter esses gastos. Precisa ter o dinheiro de pagar isso. São aquelas continhas que todo mês o boletim chega dizendo, cheguei, né? Cheguei. E aí, depois de pagar as despesas fixas, a gente vem para a segunda coluna da nossa planilha, que é despesas não fixas e a famosa parcela. Todo brasileiro tem parcela, a gente sempre gosta de comprar uma coisinha ou outra parcelado no cartão, despesa com carro, gasolina, seguro, IPVA, o IPTU, porque apesar de ser conta fixa, algumas dessas, depende da quantidade de meses que você parcelou, quantos meses você escolheu. Então a gente coloca como despesas não fixas, mas que são parcelas que vão vir correntemente na nossa renda mensal. Mas não o ano todo. Mas não o ano todo. Vocês até deixei algumas coisas assim, exemplificativas, que eu gosto de anotar tudo que eu gasto. Gasto com academia, com comprinhas. Anote tudo que você gasta, porque você precisa ter essa visão de onde está indo o seu dinheiro. Então, na minha planilha tem despesa com farmácia, saúde, academia, comprinhas que eu faço, salão, manicure, porque são coisas que a gente precisa ter ali já orçado, porque se você quer ir num salão de beleza, por exemplo, toda semana, de onde você vai tirar esse dinheiro se você não tiver organizado financeiramente toda a sua renda para você poder ir no salão? Não é a despesa que você vai ter comprando um cafezinho na padaria de R$5, Não, mas não. são as despesas que geralmente você utiliza naquele mês. Próxima coluna, que é a coluna de reserva financeira, do que você tem que poupar e guardar para conquistar os seus sonhos materiais. Isso também depende muito de quanto você gastou na coluna de despesas fixas e nessas parcelas, porque, por exemplo, eu gosto sempre de estipular um valor X para guardar por mês, porque esse valor vai ser minha reserva financeira, vai ser desse valor que se surgir alguma emergência, algum problema de saúde, se surgir alguma compra não estipulada, a gente tem que ter esse dinheiro guardado. Às vezes surge algo que a gente nunca planejou, né? Então a gente gosta de já ter guardado um valor, uma reserva, para fazer essas coisas. Vamos supor que eu quero guardar R$200 por mês na minha reserva financeira. Eu sempre tento guardar 250, 300, mas o meu mínimo é R$200. Então, se eu perceber que por algum motivo específico eu não consegui guardar nem aqueles R$200 que era a minha meta, eu tenho que reanalisar a minha coluna de despesas fixas, minha coluna de parcelas, essas parcelas que surgem, o que é que eu tô comprando? Eu tô comprando muita brusinha, eu tô comprando muita coisa desnecessária, porque você não pode afastar o seu objetivo, né, de guardar essa reserva financeira por coisas ali que estão na sua lista, por exemplo, e não conseguir guardar nada no final do mês. Então você tem que sempre olhar a sua planilha e reanalisar para onde seu dinheiro tá indo, sabe? Essa coluna de despesas não fixas, ela só existe se você conseguir arcar com a coluna de despesas fixas, que é a mais importante, de todas. Senão você não vai ter essa coluna de despesas não fixas. A gente já colocou até na sequência para guiar vocês, né? Então, primeiro entradas, depois despesas fixas, depois vem as parcelas, depois vem a reserva financeira pra gente. Então, depois que a gente pagou todas essas continhas, a gente guarda o dinheirinho e aí a gente vai para a próxima coluna, porque tudo isso é organizado, que é lazer, né? A gente também gosta de sair, a gente gosta de ir no final de semana num cinema, num restaurante, numa sorveteria, numa cafeteria, e a gente não faz nada além do que a gente pode fazer. Depois de pagar as contas fixas, depois de pagar todos os boletos, o que foi que sobrou para lazer, para eventualidades, para esses momentos? São coisas que você pode muito bem cortar em caso de aperto. Eu coloquei aqui na planilha um valor assim fictício, obviamente, né? Porque isso varia de mês a mês, mas vamos supor que saidinhas do mês sobrou R$500, R$600. O que é que a gente tem o hábito de fazer aqui em casa? A gente não vai gastar R$500 num final de semana. A gente divide o valor que sobrou pro lazer por todos os finais de semana do mês. Então a gente vê ali que, vamos supor, tem 4 finais de semana no mês. Cada final de semana a gente vai gastar R$125. Esse final de semana a gente vai ficar em casa porque no outro a gente quer sair um pouquinho a mais. Nossas saídas, elas são estipuladas através de quanto a gente pode gastar por final de semana. A gente escolhe as coisas, a programação do que a gente quer fazer já com esse valor. Então não é assim só chegar na sexta-feira, vamos agora no restaurante e tal, vamos na pizzaria, não, é tudo já organizadinho. A gente escolhe assim, um dia a gente pode ir na sorveteria e no outro dia a gente pode ir numa hamburgueria, porque vai entrar no orçamento. E por algum motivo, naquele final de semana a gente gastou um pouquinho a mais do orçamento, a gente não vai tirar da reserva para pagar isso. O próximo reduz. A gente vai reduzir de outra saída, de outro final de semana, o valor que estava estipulado, porque esse é o valor que a gente estipulou no mês
pro lazer. A terceira chave da organização é como você distribui seu dinheiro. A gente não gosta de parcelar compras no cartão de crédito para 10 vezes, 12 vezes. Porque aquilo ali vai comprometer o seu ano inteiro numa dívida só, numa coisa só. Fazer o quê? Parcelar no máximo 3, 4 vezes, né? Que você passa rápido. Quando você paga ali 2, só falta 2. Se paga 3, só falta 1. Na verdade, a gente faz assim. Quando é um valor muito alto de alguma compra que a gente quer fazer, a gente vai juntando aos pouquinhos esse dinheiro. Já coloca aí nesse planejamento, né? Do que a gente quer comprar. Dá uma parte à vista, né? Dá uma parte à vista. Parcela o restante. Diminui o valor das parcelas. Ou então espera juntar o dinheiro todo para comprar aquilo. Porque a gente não pode comprometer o ano inteiro a nossa renda. Porque a gente nem sabe o que é, se a gente vai ter esse dinheiro daqui a 10 meses para pagar, né? Existem coisas que surgem no meio tempo. Existem coisas que a gente não programa, que a gente vai tirar, obviamente, da reserva de emergência. Mas existem coisas que a gente já gosta de deixar estipulado no mês. Então a gente também tem aqui nesse gasto, além do lazer, a gente tem o gasto chamado eventualidades. Porque eu nunca vi, é só a gente dizer, eita, esse mês a gente vai conseguir guardar um dinheirinho a mais. O carro quebra, a bateria para de funcionar, sempre surge alguma eventualidade. Quebrou algum móvel da casa. Sempre surge, sempre vai precisar de uma mão de obra, de alguma coisa. Então, e esse valor serve justamente para alocar nessa parte. Vamos supor, aqui em casa a gente gosta de cada um guardar R$100 para essas eventualidades todo mês. Se sobrou, você coloca na reserva, maravilhoso. E depois que a gente acabou o projeto do apartamento, da reforma do apartamento, nosso objetivo era esse, era viajar um pouco mais, como a gente tem feito, Função Maceió, Praia do Forte, né? Na verdade é porque assim, primeiro a gente conquistou o sonho de ter um carrinho, depois de ter a nossa casa do nosso jeitinho, pra depois a gente poder fazer essas viagens, porque primeiro a gente tem que listar essas prioridades. A gente existe uma sequência na vida de prioridades, então não adianta você ficar viajando e se distanciar também dos seus objetivos pessoais. Então o que a gente tem pensado em fazer? A maioria das viagens que a gente faz são viagens para locais perto, que não demandem tanto gasto, que dá para ir de carro, que a gente gaste só com a pousada e alimentação, porque quando começa a envolver passagem, essas coisas, o gasto aumenta muito. Então o que a gente fez esse ano foi, a gente fez uma viagem para Maceió e outra viagem para Praia do Forte. E agora a gente vai fazer a viagem do Rio. Então dessas viagens, a viagem de Maceió é uma viagem que a gente estipula ali um valor mais baixo, coloca a gasolina no carro e vai, vê um hotel com a diária mais barata. A viagem da Praia do Forte foi a mesma coisa. Uma viagem próxima, assim, né, de um lugar que a gente vai de carro, a gente já estipula o valor da gasolina, da pousada e o quanto a gente quer gastar na viagem. A gente não viaja sem programar nada. Essa viagem que foi da Praia do Forte foi que eu planejei. Eu coloquei o gasto da gasolina, da pousada, quanto seria 2 diárias. E aí eu já estipulei, antes de viajar, quanto a gente gastaria nesses 3 dias de viagem. Quanto é que a gente vai gastar por dia, em média? R$500 por dia? R$400 por dia, então a gente chegou ali em um valor de mais ou menos 1.200 fora a pousada. Essa média sempre elevando um pouco pra cima, né? A gente procura colocar nunca na margem total, sempre com a margem a mais, porque o que sobrar volta pra reserva de emergência. E aí eu coloquei R$1.200, guardei R$1.500, porque sempre um pouquinho a mais. E aí o que aconteceu? Gastamos 950. Que bom, sobrou mais dinheiro pra reserva de emergência, sobrou dinheiro para outra viagem que faz sentido pra gente fazer aqui em casa. Quando se trata de passagem, hospedagem, são coisas que a gente compra parcelado, né, ali para 3, 4 vezes, e a gente vai pagando antes da viagem. Então, por exemplo, a do Rio foi no início do ano. A gente programou ela em janeiro. Então, antes de viajar, você já pagou passagem, você já pagou hospedagem, porque você também precisa do tempo suficiente para guardar o dinheiro de levar para a viagem. E se você já tem ali uma estimativa, eu vou passar 4 dias fora, quanto eu vou gastar por dia fora nessa viagem, e ao longo dos meses você já vai guardando esse dinheiro pra viagem. Então, dinheiro de gastar na viagem, a gente gosta de levar à vista. Eu vou voltar da viagem devendo ainda o dinheiro que eu gastei na viagem, sabe? Viagens próximas a gente já parcela a pousada e junta o dinheiro de levar. E viagens mais distantes a gente se programa muito antes. Viagem pra Maceió, praia, a gente planeja daqui a 3 meses, por exemplo. Geralmente 2, 3 meses de antecedência, quando é assim pertinho. Viagens mais longas, Rio, São Paulo. Outro meses antes. De 6 meses ou mais. 6 meses, Assim funciona pra gente e ajuda muito. A gente quis resumir aqui mais ou menos como funciona a nossa organização. A gente vai deixar a planilha aqui também na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem algum vídeo específico de planejamento de viagem,
viagem, de planejamento de reforma, já deixem aqui nos comentários, porque a gente pode trazer um vídeo mais detalhado. Lembrando, pessoal, não somos nenhum expert, né, em educação financeira, a gente não tem nenhum tipo de formação nessa área. Não. Isso é só o que a gente pratica no nosso dia a dia, é só o que tem dado certo pra gente e pode ser que dê certo pra você também. Porque se você vê que não tá dando, aí vai ser importante você rever as suas despesas, você rever tanto os seus ganhos quanto as suas despesas. Essas dicas, se você tá querendo casar, tá querendo ter essas despesas, eu espero que auxilie vocês de alguma forma. Sempre enxergue dentro da sua realidade. Se você já tem filho, se você tem despesas que já comprometem toda a sua renda. O que é mais importante, como a gente mostrou na planilha, é você ter o seu dinheiro, de pelo menos pagar suas contas fixas no mês, de garantir o seu mercado, a sua feira, a sua conta de energia. Estabeleça suas prioridades, porque cada coluna ela só vai existir após você conseguir cumprir a primeira. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui para ajudar a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, temos muitos conteúdos aqui, educativos também. Comenta aqui embaixo como é que funciona a sua organização financeira. Se você faz algum tipo de organização financeira, o que é que funciona, compartilhe dicas também, porque é sempre importante um ajudar o outro. O mais importante da vida é a gente poder fazer um pouquinho de cada das coisas que a gente tem vontade, mas de forma consciente. O que é organizado, o que é planejado, tem mais chance de dar certo. E a gente aplica isso no financeiro, nas viagens, no lazer, na alimentação, na rotina. A gente gosta de deixar tudo organizado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e tchau! É isso, né? A vida do brasileiro não é nada fácil, né? Não, tem conta já pra pagar, já chegou os boletos.